Graças a Deus, estamos mais uma vez aqui para juntos nós adorarmos o Senhor. Meus queridos, abra sua Bíblia no Salmo de número 124. Salmo 124. Aleluia. Aleluia, Jesus. Obrigado, Pai. Vamos lá? Se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel, se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolido vivo quando a sua ira se acendeu contra nós. Então as águas teriam transbordado sobre nós e a corrente teria passado sobre a nossa alma. Então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito seja o Senhor que não nos deu por presa aos seus dentes. A nossa alma escapou como um pássaro do laço do passarinheiro. O laço quebrou e nós escapamos. O nosso socorro está em nome do Senhor que fez os céus e a terra. Glória a Deus. Podemos assentar, meus irmãos. Aleluia. Queridos, esse salmo é intitulado Salmo de Davi, e existe muita discussão em torno desse salmo, se realmente ele foi escrito por Davi ou não. Alguns entendem que esse salmo ele foi escrito por um desconhecido pós-cativeiro. Outros vão entender, como Charles Spurgeon, que esse salmo foi escrito por Davi, e certamente Davi ele estava lembrando dos feitos do Senhor na sua vida. Mas todavia esse salmo ele faz parte do grupo de salmos de romagem, os salmos que eram cantados quando Israel, ou seja, aqueles que moravam distante do templo de Jerusalém, aqueles que estavam mais distantes do templo e precisavam fazer longas viagens para poder cumprir a ordenança do Senhor, que é ir a Jerusalém em uma das festas anuais, ou a festa da Páscoa, ou a festa do Tabernáculo, ou a festa do Pentecostes. Mas todavia nós vamos ver que eles cantavam esses salmos porque a viagem eram longas, a viagem durava semanas e havia diversos inimigos que eles tinham que lidar pelo caminho. Havia salteadores que apareciam para roubar as suas bagagens. Havia serpentes no meio do deserto, serpentes venenosas. Mas eles chegavam em Jerusalém para adorar a Deus, e eles cantavam esse salmo em adoração a Deus, em gratidão a Deus. Mas imaginando que fora Davi que escrever esse salmo, Davi, ele é como se Davi tivesse dentro, escrevendo uma linha do tempo. É como Davi estivesse desenhando uma linha reta e colocando ali as datas e lembrando dos livramentos, lembrando do que a mão de Deus fizera a seu favor ao decorrer dos anos. Primeiro, irmãos, nós temos que lembrar que nós temos um inimigo. O inimigo ele não é fantasia. O inimigo não é uma imaginação. O inimigo ele é real. Esse inimigo ele entrou dentro do Éden através de uma serpente e levou o homem à queda.
esse inimigo colocou Caim contra Abel, e Caim comete o primeiro homicídio. Esse inimigo, ele desenvolveu uma sociedade que é contra Deus. E é interessante que Davi, ele sempre precisou lidar com inimigos ferozes, com adversários furiosos. E primeiro Davi, ele disse: olha, se o Senhor não estivesse do nosso lado, se o Senhor não estivesse conosco. E se é Ele que escreve, Ele fala: Israel, você tem mais experiência do que eu. Diga a Israel, se o Senhor não estivesse do nosso lado. Obrigado, Senhor. Davi, uma certa vez, quando ele tenta convencer Saul de entrar na guerra, muito cedo Davi aprendeu a lidar com inimigos. E quando ele está ali conversando com Saul para lutar contra Golias, ele fala para Saul assim: ó rei, quando eu estou pastoreando as ovelhas de meu pai, às vezes vem o leão, às vezes vem o urso, e ele arrebata uma das ovelhas. Eu vou atrás do leão, eu vou atrás do urso, eu dou golpe, eu arranco a ovelha da sua boca, e depois eu volto a lhe dar golpes até matá-lo. Irmão, se é difícil para um homem conter a ferocidade de um urso ou de um leão, quem dirá para o menino de 14 anos que tinha Davi? Era sinal, irmãos, que Deus já estava do lado de Davi. E eu acho interessante que certamente ninguém sabia disso. Tem leões, irmãos, que nós matamos em segredo. Tem ursos que nós lidamos com ele na calada da noite. É verdade, Senhor. Que talvez, se falar para a esposa não tem estrutura para suportar. Se comentar com os filhos não conseguem compreender. Mas Deus está do seu lado. Mas Deus é quem te fortalece. E é por isso que você pode cantar: se o Senhor não estivesse do meu lado. Se o Senhor não estivesse comigo, aleluia. os inimigos, eles teriam me aniquilado. Se o Senhor não estiver do seu lado, a sua família não estaria aqui hoje. É verdade. Se a presença de Deus não estivesse com você, os teus filhos não estariam com você cultuando a Deus nesta noite. Se o Senhor não estivesse do seu lado, a sua esposa não estaria contigo. Se o Senhor não estivesse com você, você já tinha sido engolido vivo pelos seus inimigos. Mas a razão de nós estarmos aqui é porque Deus tem cuidado de nós. É porque a bondade de Deus, ela tem nos acompanhado. Davi está debaixo de uma promessa. Davi, ele está debaixo de uma promessa. E a promessa que Deus faz a Jacó, quando Jacó, ele... É interessante que é um salmo de peregrinação, é um salmo que é cantado durante a peregrinação de Israel. Mas quando Jacó, ele deixa a casa de seu pai Isaque, no meio de uma grande confusão em que havia enganado Esaú,
e que Isaac, já velho, quase cego, ele abençoa Jacó e ordena para Jacó: olha, vai para a casa da família de sua mãe, vai para a casa de Betuel, toma uma de suas filhas, filha de Labão, como esposa, casa-se com ela. E a Bíblia diz que Jacó é abençoado por Isaac, e ele sai peregrinando, ele sai sem direção, ele sai perdido, sai frustrado, no meio de toda aquela confusão, sem compreender o que Deus realmente queria com ele. Irmãos, é claro que Jacó, ele tinha ali a sua personalidade de enganador, mas não era fácil para um filho deixar um pai ferido para trás. Não era fácil deixar uma mãe sendo chamada de ladrona para trás, já que ela foi até as roupagens de Esaú e pegou as roupagens de Esaú para vesti-lo, para enganar seu pai. Não era fácil para Jacó segurar essa onda. Mas quando Jacó ele chega em uma cidade, a Bíblia diz que ele pega uma pedra e ele coloca por travesseiro. Jacó então colocou a sua cabeça ali para passar aquela noite. Jacó tem uma visão. Nesta visão ele pôde enxergar anjos de Deus que subiam e desciam por uma escada que ia da terra até os céus. E quando ele olha no topo da escada nos céus, ele via o Senhor de mãos estendidas sobre ele naquela noite. E Deus fala com Jacó: Jacó, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de teu pai Jacó. A Bíblia diz que Deus então se manifesta a Jacó naquela noite, e Deus fala: Jacó, eu serei contigo, eu te guardarei, Jacó, eu vou abençoar a sua semente, eu vou abençoar a sua descendência, Jacó. Jacó, ele levanta naquela manhã, assustado, na situação que eu estou, meu pai ficou ferido para trás, meu irmão foi enganado, minha mãe está sofrendo porque eu saí de casa e Deus ainda é comigo. E ele disse: ah, Senhor, se tu me guardares, se o Senhor me levar em paz e eu voltar em paz para a casa de meu pai, eu vou me entregar de corpo, alma e espírito ao Senhor. Meus queridos irmãos, Deus, ele está do nosso lado. Era o início de uma jornada e Deus se manifesta naquele dia dizendo: eu te guardarei, eu te guiarei, eu te conduzirei. Tenha convicção de uma coisa, que a mão de Deus é sobre ti. Tenha convicção de uma coisa, que a mão de Deus é sobre a sua vida e sobre a sua família. Aleluia. Glória a Deus. Jacó vai, passa 20 anos na casa de Labão, e muitas vezes por algo sobrenatural, saiu de casa com a roupa do corpo, saiu de casa pobre, sem nada, mas depois de 20 anos, a Bíblia diz que Jacó era um homem próspero. A Bíblia diz que Jacó era rico e poderoso. Nós estamos em uma jornada, nós estamos em uma peregrinação, e o que nós precisamos reconhecer dia após dia, que o que nos faz ser próspero não é a nossa. Nós teríamos sido engolidos. Quando Davi está na casa de Saul, a Bíblia disse que Davi tem harpa, Saul tem lança. E quando Saul olha com ira para Davi, Davi está tocando harpa. Saul está endemoniado, porque o Espírito de Deus havia se retirado da vida dele. Esteja com as suas mãos ocupadas, porque a mão dos seus inimigos não está vazia. Meu Deus.
Meu Deus do céu. Esteja com as tuas mãos ocupadas. Arma a tua família. Porque a mão dos seus inimigos não está vazia. Davi tem arma. E diz a Bíblia que Saul atira lanças contra Davi, mas Davi se desviava. Eu gosto sempre de dizer isso, que quem era Saul? Saul era um homem da tribo de Benjamim, preparado para a guerra, lutava desde menino, não errava aquela lança. Mas a mão de Deus, Deus estava com Davi, Deus estava com ele. Eu fico imaginando quando ele está construindo a sua linha do tempo. É bom que você faça isso um dia com seus filhos. Desenhe a linha do tempo. Olha, 1990 eu saí do interior, eu vi a mão de Deus sobre mim, eu vi a mão de Deus acontecendo quando você nasceu, eu vi Deus entrando e fazendo milagres da nossa família. Desenhe uma linha do tempo para os seus filhos e mostra que se não for a mão de Deus, você não estaria aqui nesta noite. E mostra que se não for a misericórdia de Deus, você não estaria aqui hoje para adorar a Deus. O inimigo, ele vem para nos atacar. Na família de Jó, Satanás, ele vem com 3 armas. Ele vem com 2 armas. Ele vem com, ou seja, 3. Ele vem com a espada, ele vem com o fogo e ele vem com o vento. A Bíblia diz que Deus não era o vizinho, é Deus. Não era amigo, era Deus que falava bem de Jó. A Bíblia diz que quando Satanás aparece, Deus fala: olha, viste meu servo Jó, homem reto, homem temente, homem que se desvia do mal, homem íntegro. E Satanás, e eu acho interessante, irmãos, que a nossa casa, ela está sob vigilância do inimigo. Ele não dorme. Não. E ele fala com Deus: cercaste tu de Jó de bens, cercou ele de riqueza. Ele tem 7 filhos e 3 filhas, e a cada dia estão em uma casa celebrando, se alegrando, festejando. Agora tira tudo que Jó tem, para ver se ele sustenta a sua integridade, para ver se ele sustenta a sua fidelidade. E a Bíblia diz que estavam os homens do campo trabalhando, vem os sabeus com espada destruir os bois. Depois vem os sabeus, ou seja, depois vem o fogo sobre as ovelhas, queimou as ovelhas. Atinge diretamente a casa de Jó. Depois, a Bíblia diz que os filhos estavam reunidos na casa do filho primogênito. E veio um vento forte, invade os 4 cantos da casa. O telhado desceu, matou todos os filhos. Depois ainda, Satanás, não satisfeito, pediu a Deus para tocar no corpo de Jó. Mas eu sinceramente com você, eu acho que isso aqui não é nada diante de Jó capítulo 29. Porque no capítulo 29, Satanás, ele planta no coração de Jó um sentimento de abandono por Deus. No capítulo 29, Jó, ele fala: eu tenho saudade de quando eu andava com Deus. Eu tenho saudade de quando a luz de Deus, ela resplandecia sobre mim. Eu tenho saudade de quando os segredos de Deus estavam dentro da minha casa. Deus estava ali. Deus estava ali. Pior do que a pobreza
É você andar como se Deus não existisse no meio da provação. É verdade. Pior do que a pobreza, pior do que a doença, é você servir a Deus e ter um sentimento que Deus te abandonou no vale, que Deus te abandonou no meio da escuridão. Satanás planta esse sentimento no coração de Jó, mas quando chega em Jó, capítulo 42, quando Deus se revela, e ele percebe, ele chega a um ponto de dizer assim: olha, eu quero marcar um tribunal com Deus. Jó, qual advogado que você vai contratar? Eu serei o meu defensor. Eu vou pleitear diante de Deus. Eu serei a minha defesa. Mas quando chega no Jó 42, e Deus se revela, Deus pergunta a Jó, no capítulo 40, Deus começa a perguntar a Jó: onde estavas tu? Quando eu lançava alicerces sobre a terra, e os anjos do lado. Jó, você sabe quem é que alimenta os animais selvagens? E quando chega no capítulo 42, Jó se rende e fala: com ouvidos eu ouvi falar, mas agora os meus olhos te veem. Glória a Deus. Aleluia. Você não está só. Glória a Deus. Ah, se não for o Senhor, se não for o Senhor, Glória a Deus. você pode ser grato a Deus, Glória a Deus. agradecer a Deus por tudo que você tem. Irmãos, quantos pais que olham para os filhos e lançam maldição. Quantas mulheres que olham para o esposo e lançam maldição. Quantos homens que olham para a esposa e lançam maldição. Seja grato a Deus. Se não for o Senhor, se não for a mão de Deus que estiver sobre nós, se não for a mão de Deus que tenha nos guiado e nos conduzido até aqui, nós não teríamos sobrevivido. Sempre o inimigo ele vai querer nos contra-atacar, mas lembra que o Senhor está do nosso lado. Lembra que o Senhor ele é sobre a independente da circunstância, da situação que você estiver atravessando, Deus ele é sobre ti. Deus é sobre a sua vida. Depois que ele usa a metáfora de inimigos ferozes, Davi ele compara os inimigos como torrentes de água. Ele fala: se não for o Senhor, as águas teriam nos submergido. Se não for o Senhor que estivesse do nosso lado, as águas teriam transpassado a nossa alma. Mas um dia Deus fala com o profeta Isaías, uma palavra que nós muito gostamos e conhecemos, diz assim: Israel, quando passares pelo fogo, o fogo não te queimará, e nem a chama arderá em ti. Quando passares pelas águas, as águas não te submergirão, as águas não vão te consumir. Correntes de água nos cercaram, mas Deus é aquele que faz caminho no meio da tormenta. Deus é aquele que faz caminho no meio da tempestade. Deus é aquele que faz caminho no meio do vendaval. Deus não coloca a nossa vida no meio do vendaval em vão.
Deus não nos coloca no meio da provação em vão, mas quando Ele nos coloca no meio da provação é porque Deus está querendo algo maior. Deus está querendo algo melhor. Deus quer extrair algo de nós. Meus queridos irmãos, quando nós olhamos para a igreja está indo muito bem nos dias de Jerusalém. Nos dias de Pentecostes ela chega a quase 3.000 almas. Quando Pedro e João estão subindo para a oração e que eles pregam para aquele paralítico que estava ali há 40 anos, naquela pregação a igreja ela cresce para quase 5.000 almas, e diz a Bíblia que a igreja estava crescendo, mas aquilo ali levantou a fúria dos inimigos. Herodes, querendo agradar os judeus, sabendo que os judeus estavam revoltados com o crescimento da igreja, o avanço da igreja, procura levantar contra a igreja do Senhor. Para agradar, vamos matar os líderes da igreja. Então pegou Tiago, diz a Bíblia, que mandou matar a espada, colocou Pedro de reserva para ser morto depois da Páscoa, e diz a Bíblia que ali estava Pedro, Tiago já estava morto, mas só que tem uma coisa, irmão, Deus ele está do nosso lado. Deus ele vela por nós, Deus ele cuida de nosso viver, Deus ele cuida da nossa vida. É por isso que o salmista ele está exclamando e dizendo: ah, se o Senhor não estivesse do nosso lado, ah, se a mão do Senhor não tivera conosco. Irmãos, quantas vezes que nós finalizamos um dia, nós esquecemos de agradecer a Deus. Nós passamos uma semana e há muitos que não passam 5 minutos de oração para agradecer a Deus. Tudo que nós temos, irmãos, tudo que nós somos é por causa da grandeza de Deus, é por causa da misericórdia de Deus, é porque o amor de Deus ele está plantado na nossa alma. Colocaram Pedro dentro de uma prisão, dentro de uma masmorra, mas diz a Bíblia, irmãos, que Pedro dormia envolto de 2 soldados, 16 soldados do lado de fora, o vigiando, o guardando. Mas diz a Bíblia que Deus estava lá. Como diz o salmista: se eu subir ao céu, ele está. Se eu descer nas profundezas dos mares, Obrigado, Senhor. Aleluia. lá está o Senhor. Deus ele te enxerga nas noites escuras da sua alma. Deus te enxerga no teu sofrimento. Deus te enxerga onde que você está. Aleluia. Deus ele está do seu lado. Nós temos um consolador. Olha, quando o salmista ele escreveu, ele disse que o Senhor estava do seu lado. Uma era que o Espírito do Senhor se manifestava em ocasião especial, em uma era em que, quando o Espírito Santo queria usar o rei, se manifestava, quando queria usar um sacerdote, se manifestava, quando queria usar um profeta, se manifestava. Mas, irmãos, quando chega nos dias de Cristo, quando chega na dispensação do Espírito, o Espírito ele é derramado sobre a igreja. Agora ele não está do nosso lado, mas ele está dentro de nós, ele está dentro de nossa vida, e é por isso que nós podemos levantar as nossas mãos e agradecer a Deus. Aleluia, porque ele não está apenas do nosso lado, mas ele está dentro de mim, ele está dentro de você, ele está dentro da sua casa, ele está dentro da sua vida. Aleluia. E quando Deus se manifesta através do seu Espírito, o anjo desce ali naquela prisão e fala com Pedro: Pedro, levanta. E diz a Bíblia que Pedro pegou ali as suas roupas, o anjo abria as celas, soldados caíram, e ele ia até chegar àquela rua, porque Deus ele está do nosso lado, porque Deus é quem peleja por nós. Aleluia. Ah, se não for o Senhor que estiver comigo, ah, se não for a mão do
do Senhor que estivera sobre a minha vida. Não é, irmãos, a era pós-moderna que trouxe uma facilidade de vida, que nos deu uma condição de nós estarmos aqui nesta noite. Não, senhores. Não é o desenvolvimento da tecnologia que nos deu uma condição de nós estarmos aqui nesta noite. É bondade, é graça. É graça sobre graça. É misericórdia. É o Espírito Santo de Deus que nos guarda. É o Espírito Santo de Deus que nos protege. Quantos que caíram pelo caminho, quantos que estão parados ou parando, mas nós estamos aqui adorando a Deus. Às vezes arrastando, mas nós estamos aqui adorando a Deus. Às vezes em dificuldade, mas ainda nós estamos aqui adorando a Deus. Salmista, ele lembra que Deus deu livramento das águas turbulentas. Deus deu livramento das águas tenebrosas. Ele lembra que se não fora o Senhor, os inimigos vieram como águas, e as águas teriam transpassado, afogado sonhos, afogado projetos, afogado planos. Mas por que Deus estava ali? Aquele que não nos abandona, aquele que não vira as costas para nós, aquele que não nos despreza. Aleluia! No nosso momento de dor, ele estava ali com Davi, quando Saul lhe perseguia pelo deserto, quando Absalão, seu filho, levantou-se contra ele, quando os filisteus prepararam uma armadilha para matá-lo. Ele lembra que Deus estava ali presente na vida dele. Ele lembra que Deus estava presente na vida de Israel. Quando chega após o cativeiro, Israel volta a cantar esta canção, porque Babilônia chegou com águas inundantes dentro de Jerusalém. Nabucodonosor construiu rampas de um lado do outro, entrou dentro de Jerusalém, destruiu o templo, matou grande parte dos judeus. Mas agora, depois de 70 anos, eles voltaram e eles estão cantando ao Senhor, dizendo: ah, se o Senhor não tivesse conosco, ah, se o Senhor não estivesse conosco, Jesus! ah, se a mão do Senhor não estivesse sobre as nossas vidas, os inimigos nos teriam engolido vivo. Israel não iria mais existir, Israel não iria mais ter a existência. Mas nós estamos aqui, irmãos, morreram reis, impérios foram sepultados, mas Israel ainda está de pé. Da mesma forma aconteceu com a igreja do Senhor. Reinos passaram. Quando eu olho para imperadores que levantaram contra a igreja do Senhor, como Dominiciano, por exemplo, que ele ordena a destruição de todas as escrituras, ele ordena a destruição de todo o povo, de todos os cristãos, porque não queria curvar diante de César. Mandou levar João para a ilha de Patmos. Irmãos, passou-se Dominiciano, passou-se os reinos, passaram-se os impérios. A igreja, ela está viva. Quando Pedro está dentro da prisão, eu acho isso aqui brilhante. Quando a igreja está orando por Pedro, que estava na prisão, a igreja não precisou filiar-se a um partido político, a igreja não precisou fazer aliança política, a igreja não precisou ir até o governador, a igreja não precisou ir até o prefeito da cidade, mas a igreja, ela se curva diante daquele que é rei dos reis, aquele que é o dono da prata, aquele que é o dono do ouro, aquele que Isaías diz que a terra é o escabelo de seus pés, aquele que Isaías disse que as nações, elas são como um pó nas suas mãos. A Bíblia disse que a igreja se curva diante de Deus, e Deus envia um anjo na prisão. Sabe por quê? Porque Deus está do nosso lado, porque Ele vive, porque Ele é onisciente, porque Ele é onipresente, porque Ele é poderoso.
a Deus, aleluia. Santo é o teu nome, Senhor. E agora, o salmista ele chega, ele faz uma outra metáfora. E ele lembra que nós escapamos como um pássaro do passarinheiro. O salmista ele lembra que havia uma armadilha e como pássaros indefesos, ele vai até a armadilha à procura de alimento. Porque a maneira que um caçador ele procura atrair a presa é através de alimento. É verdade. Ele coloca, eu lembro quando era menino, a gente subia para o mato para armar a puca. E havia diversos tipos de pássaros. Tinha pássaros que gostavam de banana madura. Tinha pássaro que gostava de mamão maduro. Tinha pássaro que ele era atraído através do milho. Armava de acordo com a quantidade daquele tipo de pássaro que estava ali. Às vezes nós somos atraídos, indefesos, inocentes. Nós somos levados para a armadilha do nosso inimigo, o laço do passarinheiro. E quando uma armadilha ela se fecha, um pássaro não consegue ser liberto por si mesmo. Quando a armadilha se prende, um pássaro ele não consegue se auto-libertar. Aleluia. Há famílias que Satanás ele ataca com espada. Há momentos que Satanás vai atacar com fogo. Há momentos que ele vai atacar com vento. Mas, nos dias de Neemias, Neemias viu a família ela sendo atacada, não com espada, não com fogo e não com vento. Ele viu a família sendo atacada com a mudança de cultura. Quando ele chega, ele olha para aqueles remanescentes que ficaram. Ele viu que muitos judeus tinham casado com moabitas. Ele viu que muitos judeus tinham casado com amonitas. Ele viu que muitos judeus tinham casado com asdoditas. E quando ele vai conversar com aquelas crianças, os filhos já não falavam mais o hebraico. Os filhos falavam a língua filisteia. Neemias ficou tão irado com aquele povo que ele bateu. O texto diz que Neemias arrancou, pegou aquele povo pelos cabelos. A ira que Neemias estava. Lançou-se uma armadilha naqueles dias, um laço, para mudar toda uma geração. E eu acho interessante, irmãos, que a gente espera a esquerda fechar as igrejas. A gente espera espada. Nós estamos esperando fogo. A gente espera, irmão, sair uma lei que venha prender os pastores. Quando na verdade nós estamos caindo em uma armadilha há muito tempo. Quando nossos filhos, eles já não estão conseguindo falar mais a linguagem do filho. Quando muitos pais estão sendo doutrinados de que os filhos não precisam aprender a palavra de Deus. Quando na verdade
Nós estamos vendo uma geração que falar com elas de Espírito Santo é a mesma coisa falar o grego para eles. Irmãos, que Deus venha ter de misericórdia e que nós venhamos ser uma geração como a Diana, que ela constrói, ela desenvolve as roupas e ela manda levar para o templo e entregar a túnica para Samuel. Que nós não permitimos que os nossos filhos venham a perder os princípios, os valores que nós herdamos de nossos pais. Mas o salmista, ele louva a Deus, ele começa a cantar: bendito. Uma armadilha para matá-lo. Ele lembra que Deus estava ali presente na vida dele. Ele lembra que Deus estava presente na vida de Israel. Quando chega após o cativeiro, Israel volta a cantar esta canção, porque Babilônia chegou com águas inundantes dentro de Jerusalém. Nabucodonosor construiu rampas de um lado do outro, entrou dentro de Jerusalém, destruiu o templo, matou grande parte dos judeus. Mas agora, depois de 70 anos, eles voltaram e eles estão cantando ao Senhor, dizendo: ah, se o Senhor não tivesse conosco, ah, se o Senhor não estivesse Meu Jesus! Ah, se a mão do Senhor não estivesse sobre as nossas vidas, os inimigos nos teriam engolido vivo. Israel não iria mais existir. Israel não iria mais ter a existência. Mas nós estamos aqui, irmãos, morreram reis, impérios foram sepultados, mas Israel ainda está de pé. Da mesma forma aconteceu com a igreja do Senhor. Reinos passaram. Quando eu olho para imperadores que levantaram contra a igreja do Senhor, como Dominiciano, por exemplo, que ele ordena a destruição de todas as escrituras, ele ordena a destruição de todo o povo, de todos os cristãos, porque não queria curvar diante de César. Mandou levar João para a ilha de Patmos. Irmãos, passou-se Dominiciano, passou-se os reinos, passaram-se os impérios. A igreja, ela está viva. Quando Pedro está dentro da prisão, eu acho isso aqui brilhante. Quando a igreja está orando por Pedro, que estava na prisão, a igreja não precisou filiar-se a um partido político, a igreja não precisou fazer aliança política, a igreja não precisou ir até o governador, a igreja não precisou ir até o prefeito da cidade, mas a igreja, ela se curva diante daquele que é rei dos reis, aquele que é o dono da prata, aquele que é o dono do ouro, aquele que Isaías diz que a terra é o escabelo de seus pés, aquele que Isaías disse que as nações, elas são como um pó nas suas mãos. A Bíblia disse que a igreja se curva diante de Deus, e Deus envia o anjo da prisão. Sabe por quê? Porque Deus está do nosso lado, porque Ele vive, porque Ele é onisciente, porque Ele é onipresente, porque Ele é poderoso. Glória a Deus, aleluia. Santo é o teu nome, Senhor. E agora, o salmista, ele chega, ele faz uma outra metáfora. Ele lembra que nós escapamos como um pássaro do passarinheiro. O salmista, ele lembra que havia uma armadilha, e como pássaros indefesos, ele vai até a armadilha à procura de alimento, porque a maneira que um caçador ele procura atrair a presa é através de alimento. É verdade. Ele coloca, eu lembro quando era menino, a gente subia para o mato para armar a puca.
E havia diversos tipos de pássaros. Tinha pássaros que gostavam de banana madura. Tinha pássaro que gostava de mamão maduro. Tinha pássaro que ele era atraído através do milho. Armava de acordo com a quantidade daquele tipo de pássaro que estava ali. Às vezes nós somos atraídos, indefesos, inocentes. Nós somos levados para a armadilha do nosso inimigo, o laço do passarinheiro. E quando uma armadilha ela se fecha, um pássaro não consegue ser liberto por si mesmo. Quando a armadilha se prende, um pássaro ele não consegue se auto-libertar. Aleluia. Há famílias que Satanás ele ataca com espada. Há momentos que Satanás vai atacar com fogo. Há momentos que ele vai atacar com vento. Mas, nos dias de Neemias, Neemias viu a família ela sendo atacada, não com espada, não com fogo e não com vento. Ele viu a família sendo atacada com a mudança de cultura. Quando ele chega, ele olha para aqueles remanescentes que ficaram. Ele viu que muitos judeus tinham casado com moabitas. Ele viu que muitos judeus tinham casado com amonitas. Ele viu que muitos judeus tinham casado com asdoditas. E quando ele vai conversar com aquelas crianças, os filhos já não falavam mais o hebraico. Os filhos falavam a língua filisteia. Neemias ficou tão irado com aquele povo que ele bateu. O texto diz que Neemias arrancou, pegou aquele povo pelos cabelos. A ira que Neemias estava. Lançou-se uma armadilha naqueles dias, um laço, para mudar toda uma geração. E eu acho interessante, irmãos, que a gente espera a esquerda fechar as igrejas. A gente espera espada. Nós estamos esperando fogo. A gente espera, irmão, sair uma lei que venha prender os pastores. Quando na verdade nós estamos caindo em uma armadilha há muito tempo. Quando nossos filhos, eles já não estão conseguindo falar mais a linguagem do filho. Quando muitos pais estão sendo doutrinados de que os filhos não precisam aprender a palavra de Deus. Quando na verdade nós estamos vendo uma geração que falar com elas de Espírito Santo é a mesma coisa que falar o grego para eles. Irmãos, que Deus venha ter de misericórdia e que nós venhamos ser uma geração como a Diana, que ela constrói, ela desenvolve as roupas e ela manda levar para o templo e entregar a túnica para Samuel. Que nós não permitimos que os nossos filhos venham a perder os princípios, os valores que nós herdamos de nossos pais. Mas o salmista, ele louva a Deus, ele começa a cantar: bendito nós teríamos sido engolidos. Quando Davi está na casa de Saul,
A Bíblia disse que Davi tem harpa, Saul tem lança. E quando Saul olha com ira para Davi, Davi está tocando harpa. Saul está endemoniado, porque o Espírito de Deus havia se retirado da vida dele. Esteja com as suas mãos ocupadas, porque a mão dos seus inimigos não está vazia. Meu Deus. Meu Deus do céu. Esteja com as tuas mãos ocupadas. Arma a tua família, porque a mão dos seus inimigos não está vazia. Davi tem harpa. E diz a Bíblia que Saul atira lanças contra Davi, mas Davi se desviava. Eu gosto sempre de dizer isso, que quem era Saul? Saul era um homem da tribo de Benjamim, preparado para a guerra, lutava desde menino, não errava aquela lança. Mas a mão de Deus, Deus estava com Davi, Deus estava com ele. Eu fico imaginando quando ele está construindo a sua linha do tempo. É bom que você faça isso um dia com seus filhos. Desenhe a linha do tempo. Olha, 1990 eu saí do interior, eu vi a mão de Deus sobre mim, eu vi a mão de Deus acontecendo quando você nasceu, eu vi Deus entrando e fazendo milagres na nossa família. Desenhe uma linha do tempo para os seus filhos e mostra que se não for a mão de Deus, você não estaria aqui nesta noite. E mostra que se não for a misericórdia de Deus, você não estaria aqui hoje para adorar a Deus. O inimigo, ele vem para nos atacar. Na família de Jó, Satanás, ele vem com 3 armas. Ele vem com 2 armas. Ele vem com, ou seja, 3. Ele vem com a espada, ele vem com o fogo e ele vem com o vento. A Bíblia diz que Deus não era vizinho, é Deus. Não era amigo, era Deus que falava bem de Jó. A Bíblia diz que quando Satanás aparece, Deus fala: olha, viste meu servo Jó, homem reto, homem temente, homem que se desvia do mal, homem íntegro. E Satanás, e eu acho interessante, irmãos, que a nossa casa, ela está sob vigilância do inimigo. Ele não dorme. Não. E ele fala com Deus: cercaste tu de Jó de bens, cercou ele de riqueza. Ele tem 7 filhos e 3 filhas, e a cada dia estão em uma casa celebrando, se alegrando, festejando. Agora tira tudo que Jó tem, para ver se ele sustenta a sua integridade, para ver se ele sustenta a sua fidelidade. E a Bíblia diz que estavam os homens do campo trabalhando, vem os sabeus com espada destruir os bois. Depois vem os sabeus, ou seja, depois vem o fogo sobre as ovelhas, queimou as ovelhas. Atinge diretamente a casa de Jó. Depois, a Bíblia diz que os filhos estavam reunidos na casa do filho primogênito. E veio um vento forte, invade os 4 cantos da casa. O telhado desceu, matou todos os filhos. Depois ainda, Satanás, não satisfeito, pediu a Deus para tocar no corpo de Jó. Mas eu sinceramente com você, eu acho que isso aqui não é nada diante de Jó capítulo 29. Porque no capítulo 29,
Satanás, ele planta no coração de Jó um sentimento de abandono por Deus. No capítulo 29, Jó, ele fala: eu tenho saudade de quando eu andava com Deus. Eu tenho saudade de quando a luz de Deus, ela resplandecia sobre mim. Eu tenho saudade de quando os segredos de Deus estavam dentro da minha casa. Deus estava ali. Deus estava ali. Pior do que a pobreza é você andar como se Deus não existisse no meio da provação. Pior do que a pobreza, pior do que a doença, é você servir a Deus e ter um sentimento que Deus te abandonou no vale, que Deus te abandonou no meio da escuridão. Satanás planta esse sentimento no coração de Jó, mas quando chega em Jó, capítulo 42, quando Deus se revela, e ele percebe, ele chega a um ponto de dizer assim: olha, eu quero marcar um tribunal com Deus. Jó, qual advogado que você vai contratar? Eu serei o meu defensor. Eu vou pleitear diante de Deus. Eu serei a minha defesa. Mas quando chega no Jó 42, e Deus se revela, Deus pergunta a Jó, no capítulo 40, Deus começa a perguntar a Jó: onde estavas tu? Quando eu lançava alicerces sobre a terra, e os anjos jubilavam. Jó, você sabe quem é que alimenta os animais selvagens? E quando chega no capítulo 42, Jó se rende e fala: com ouvidos eu ouvi falar, mas agora os meus olhos veem. Glória a Deus. Aleluia. Você não está só. Glória a Deus. Ah, se não for o Senhor, se não for o Senhor, Glória a Deus. você pode ser grato a Deus, Glória a Deus. agradecer a Deus por tudo que você tem. Irmãos, quantos pais que olham para os filhos e lançam maldição. Quantas mulheres que olham para o esposo e lançam maldição. Quantos homens que olham para a esposa e lançam maldição. Seja grato a Deus. Se não for o Senhor, se não for a mão de Deus que estiver sobre nós, se não for a mão de Deus que tenha nos guiado e nos conduzido até aqui, nós não teríamos sobrevivido. Sempre o inimigo, ele vai querer nos contra-atacar, mas lembra que o Senhor está do nosso lado. Lembra que o Senhor, ele é sobre a de misericórdia. E que nós venhamos ser uma geração como a Diana, que ela constrói, ela desenvolve as roupas e ela manda levar para o templo e entregar a túnica para Samuel. E nós não permitimos que os nossos filhos venham a perder os princípios, os valores que nós herdamos dos nossos pais. Mas o salmista, ele louva a Deus, ele começa a cantar: bendito seja o nome do Senhor que quebrou o laço do passarinheiro. Oh, aleluia. Aleluia. É lamentável como que os nossos filhos estão analfabetos na palavra. É lamentável, irmãos, quando nós estamos esperando fogo, nós estamos esperando vento, nós estamos com as nossas estruturas preparadas para o vento e para o fogo,
mas nós não estamos preparados para uma mudança de cultura. Sabe por quê? Primeiro mudar a mentalidade dos pais, para depois chegar nos filhos. A minha esposa trabalha na igreja com um projeto que é Jesus na minha casa. Ela tem um projeto que tem uma pasta muito bem organizada, e ali o pai, os pais, eles têm a responsabilidade naquela semana de fazer um culto com os filhos e prestar um relatório para o departamento infantil. E aquilo ali vai rodando na igreja anualmente. Irmãos, é incrível. E eles desenvolveram estratégias que os pais deveriam colocar no grupo: o momento da oração, o momento da palavra. E a gente observa, irmãos, que ainda tem alguns remanescentes, mas é triste quando muitos pais entregam a pasta sem nenhum relatório, sem nenhuma atividade. Sabe por quê? Porque nós queremos que nossos filhos eles sejam médicos na sociedade. Nós queremos formar os melhores profissionais para a sociedade. Mas lembra de uma coisa: primeiro você tem que formar os seus filhos para serem cidadãos do céu. Às vezes não é o vento, às vezes não é o fogo que está destruindo a sua família. Às vezes é uma armadilha muito silenciosa que está matando a sua casa, matando o seu marido. Mas eu quero te dizer que houve um chamado Cristo Jesus. Ele quebrou o laço do passado. Ele quebrou as armadilhas do inimigo. Ele entra dentro do jardim do Getsemane e ele sente a sua morte. É esse Jesus que você precisa levar para a sua casa. É esse Jesus que precisa quebrar essa cultura pós-moderna, aonde casamento monogâmico não tem valia, aonde que pai, figura paterna, não tem valor nenhum dentro de casa, aonde que essa cultura pós-moderna quer dizer que 2 mulheres têm a capacidade de cuidar de uma criança, 2 homens têm é capacitado para cuidar de uma criança. Irmãos, nós não podemos permitir que esse demônio entre dentro de nossas casas. Nós não podemos permitir, irmãos, que esta cultura ela entre dentro dos nossos lares. Pastor, em casa não entra não. Irmãos, os maiores golpes dos filmes que valorizam a cultura do homossexualismo, da homossexualidade, a grande parte de telespectadores são os que frequentam o culto no domingo à noite. Permita que o Espírito de Deus venha transformar a sua família de dentro para fora. Permita que, porque, como eu estou dizendo, ele já quebrou o laço do passarinheiro. Um dia ele entra dentro do Getsemane e ele não vai morrer como Estevão. Estevão, ele morre e ele viu Deus. Ou seja, ele viu Cristo em pé à direita de Deus Pai. Quando nós morremos hoje, alguns de nós temos a experiência de ver Deus, mas ele não. Quando ele está entrando em Getsemane, no Getsemane, e que ele sente o peso, e que ele fala: Pai, afasta
que nesse cálice, porque Isaías, ou seja, Ezequiel, disse que esse cálice é o cálice da assolação, é o cálice da ira de Deus. Ele não vê anjos, ele vê o inferno. Ele não vê anjos, ele vê os trovões, as trovoadas que estavam sobre o Sinai. Ele vê a justiça de Deus irada com o pecado do homem, porque Isaías diz que os nossos pecados estavam sobre ele. E é por causa disso que ele quebrou o laço do passarinheiro. A sua família não pode estar presa pelas armadilhas de Satanás. O seu matrimônio não pode estar preso pelas armadilhas do inimigo. Não, nós somos libertos pelo sangue de Cristo Jesus. Nós somos livres pelo sangue de Cristo Jesus. Aleluia. Ele está do seu lado. Eu queria que você se colocasse de pé. Eu quero orar por você. Aleluia. Aleluia. Que nós possamos sair daqui nesta noite, irmãos, entendendo que Deus, Ele está do nosso lado, Ele é o nosso ajudador. Nós não podemos ser amantes da cultura mundana. Nós não podemos ser amantes dos princípios malignos, aquilo que o maligno defende. Não. Os nossos filhos precisam voltar a falar linguagem dos céus. Irmãos, os nossos filhos são aquilo que nós somos. Meu Jesus. Nós somos as maiores referências para eles. Meu Jesus. Você é o maior referencial para ele. Neemias fica tão irado, irmãos, quando ele viu aquela situação, porque é algo costumeiro do mundo. Quando os 3 jovens chegam na Babilônia, eles colocam eles na linguagem dos céus. Irmãos, os nossos filhos são aquilo que nós somos. Meu Jesus. Nós somos as maiores referências para eles. Meu Jesus. Você é o maior referencial para ele. Neemias fica tão irado, irmãos, quando ele viu aquela situação, porque é algo costumeiro do mundo. Quando os 3 jovens chegam na Babilônia, eles colocam eles 4 anos numa faculdade para mudar a sua mentalidade, para mudar a sua mente. Irmãos, evangelho de fariseu, quando nós apresentamos os nossos filhos na igreja, mas nós não conseguimos cantar um hino com eles durante a semana. Queremos apresentar os filhos na igreja porque é de praxe, é bonito, porque chama atenção. Não, irmãos, apresenta, mas faça túnicas para eles de profeta. Glória a Deus. Aleluia. Faça túnica para ele também de sacerdote. Traz na igreja para apresentar, mas vai para a máquina costurar. Eita. Vai para a máquina desenvolver princípios, valores para a sua família. Glória a Deus. Não, irmão, nós precisamos ser sinceros, porque é inadmissível quando muitas vezes nós estamos ouvindo crianças de 2 anos falando que viu um bonequinho pequeno ali. Irmãos, é sinal que demônios estão dominando a vida de nossos filhos. Que Deus tenha de misericórdia de nós nesta noite, e que nós venhamos profetizar sobre a nossa casa. Aleluia, que o laço do passarinheiro ele venha a ser quebrado, e o
você acha que é amigo. Às vezes é um tio que você, é um irmão que você tem consideração. Aleluia, proteja. Aleluia. Nós desenvolvemos, e não sabe qual que é a maior armadilha da pós-modernidade? É acreditar que colocar, irmãos, eu vou falar na direção de Deus. Se você ficar triste, me perdoa. É achar que colocar um filho na creche 16 horas por dia, nós vamos extrair bons resultados. Eu quero contar uma experiência para os irmãos. O porquê que eu estou dizendo aqui? Meu pai esperava vento. Minha mãe esperava fogo. Meu pai esperava espada. E eu com 11 anos fui abusado nos banheiros das escolas. Professores, diretores. Naquela época, pastor Divino, como contar para o pai? Era tomar uma surra de couro. Mas quando eu vou construir a minha linha do tempo, como o salmista Davi está escrevendo, eu glorifico a Deus, porque eu entendo que o plano de Satanás era me colocar dentro do homossexualismo. Mas eu glorifico a Deus porque o Senhor está. O Senhor está do lado da sua família. Aleluia, aleluia, aleluia. Os seus filhos estão lá em cima, mas olhe por eles. Eu quero fazer uma coisa de Deus. Fica ao lado do seu esposo, da sua esposa, se eles estão aqui. Abraço. Se tem pai, se tem mãe, fica a família reunida.